O governo do Rio de Janeiro reservou 20% das vagas dos concursos públicos do estado para negros e índios. O sistema de cotas ganha terreno no país, mas a constitucionalidade do benefício pela questão racial ainda vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal. As ações que chegaram para os ministros são contra os critérios adotados por duas universidades. O sistema de cotas raciais, que reserva uma parte das vagas em universidades públicas a negros e índios, foi implantado no país há 11 anos, como forma de diminuir as desigualdades sociais. A política alternativa até hoje gera discussão, mas alguns alunos, negros ou brancos, concordam com a medida. É uma das formas de se manter o padrão, mas não é a principal que deveria existir, mas a curto prazo é importante ter alguma medida. Eu acho interessante, porque as pessoas têm mais oportunidade de entrar na universidade. Eu acho certo sim, porque como vem ao decorrer da história, né, o preconceito, então é mais difícil um negro entrar na universidade. Atualmente, 18 universidades federais usam o sistema de cotas. Em 2003, a Universidade do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar o critério. Até 2007, a evasão na UERJ entre os cotistas foi de 13%. Entre os demais alunos, chegou a 17%. Embora esse seja um ponto positivo, o aproveitamento não foi o mesmo em relação aos estudantes que ingressaram com vestibular. O que acontece é que muitas pessoas passam dificuldade, eles estão incluindo a sociedade pobre dentro da universidade, mas a universidade não está dando condições para eles continuarem. Então o índice de evasão acaba sendo muito alto, tem professores que requerem muitos livros no nosso curso de letras, que as pessoas não têm como comprar, não têm como tirar no xerox, isso acaba diminuindo a qualidade de ensino. Então acho que a universidade ela tem que abrir as portas realmente para a sociedade e também fazer com que eles tenham condições de continuar estudando. Neste mês, o governo do Rio de Janeiro baixou um decreto. Nos concursos públicos realizados no estado, haverá uma reserva de 20% das vagas para negros e índios. Eles devem se manifestar no momento da inscrição e é facultativa. Se houver falsidade, o candidato pode ser eliminado ou ter a nomeação anulada. A medida não vale para os editais já publicados. Os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul já usam o mesmo critério nas seleções de repartições públicas. O sistema de cotas das universidades é um assunto a ser analisado pelo Supremo e aguarda decisão há 2 anos. Rendeu até audiências públicas na Corte. Agora a reserva de vagas aos negros e índios chega também aos concursos. Para este coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, a questão das cotas, ainda mais no Rio de Janeiro, foi quitar uma antiga dívida com os menos favorecidos. O estado do Rio de Janeiro é um estado que tem mais de 400 anos e a população negra daquele estado sempre foi muito representativa. Eu entendo que a política de cotas nos concursos públicos ela é muito bem-vinda porque, mais uma vez, a atenção do Estado para a questão das diversidades. O respaldo da sociedade civil nesses processos é de suma importância, Bom, e aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, como a gente acabou de ver na reportagem, as opiniões se dividem sobre esse assunto, né? É verdade. Há aqueles que são a favor do estabelecimento desse sistema de cotas como uma forma de resgate, né, de toda a dívida histórica que o Brasil detém em relação aos negros, como decorrência do período da escravidão. Mas há os que são contra, os que entendem que o estabelecimento dessas medidas acabariam por fomentar uma discriminação ainda maior. Então, é por esta razão, inclusive, que o ministro Ricardo Lewandowski, pela dimensão do tema, designou a realização de audiências públicas para que os ministros do Supremo tivessem condições de ouvir diversos segmentos da sociedade e, no momento de elaborar os seus votos, tivessem todas essas informações, tanto no que diz respeito às opiniões favoráveis quanto aquelas que são contra. Recentemente, inclusive, houve a admissão também de entes como a Defensoria Pública da União, a Fundação Cultural Palmares e também o Movimento Negro Unificado. Todos esses agora passaram a fazer parte do processo como terceiros interessados e serão ouvidos como amigos da Corte. E o que fundamenta a reserva de vagas pelas cotas raciais? Bom, é a efetivação do princípio da igualdade. A ideia é exatamente dar efetividade a um princípio assegurado no texto constitucional. Então, por meio de políticas públicas, de ações afirmativas,
tenta-se diminuir aquelas descriminalizações que ocorreram ao longo do tempo. Então, é dar uma diferenciação de determinadas medidas como forma de resgate histórico e diminuir, mitigar todas essas discriminações, tanto no que diz respeito a questões raciais, étnicas, de gênero, enfim, religiosas, não só no que diz respeito ao critério racial. O debate no Supremo Tribunal Federal, ele trata exatamente da constitucionalidade ou não das ações afirmativas no âmbito de ingresso nas universidades públicas. Então a ideia seria o quê? Levar em consideração as diferenças para assim se alcançar a igualdade? É por aí, exatamente isso. O que acontece? A Constituição, ela fala que todos são iguais perante a lei. Isso é o que se chama de igualdade formal. Mas a igualdade, de fato, ela ainda não tem sido efetivada. Então, por esta razão, alguns defendem a implementação dessas medidas diferenciatórias, como, por exemplo, tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, a partir deste conceito, leva-se em consideração as diferenças para que, e inclusive essas diferenças discriminatórias, é a chamada discriminação positiva, para aplicar medidas que possibilitem um tratamento efetivamente, de fato, igualitário e que dê igualdade de oportunidades para todos, assim como assegura o texto constitucional.